Ué, não tô ouvindo. Geralmente ele fala recording career. Já falou, professor. Você Falou está aqui. compartilhando a tela. Gente, será que tá com problema aqui no som? Não sei, mas pra gente já deu o aviso já. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora é sério, porque eu tô jogando som aqui, não saiu nada. Eu acho que Tá me não tá ouvindo, ouvindo a professor? gente, não. Alô? 1, 2, 3. Bom, vou acreditar que vocês estão me ouvindo. Vou dar aula aqui e fico doido. Sim. Então, tá. Mas o problema é que eu não tô ouvindo vocês, então não sei quem tá. Ninguém quis abrir o microfone para eu saber se eu tô ouvindo. Se vocês perguntarem alguma coisa, eu não vou saber. Então, Marcele, Priscila, tem como alguém abrir o microfone e dizer um sonoro sim? Sim. Boa. Sim. Alô. Você não está ouvindo. Não, eu não Tá estou. surdo. O meu está aberto. Não tô te ouvindo, Priscila. O que eu fiz? Que merda que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu ver se uma merda. Boa noite aí a todos. Boa noite, Ó, professor. microfone. Boa noite. O mesmo. Boa noite. Deixa eu ver. Alguém fala agora para ver. Boa noite. Boa noite. Ado. Boa noite. Boa noite. Alô. É. Testando o som. Testando o som. Hello, Alô. Agora eu estou ouvindo vocês. Agora. Alô. Boa noite. Boa noite! Ei. Boa noite. Boa noite. Fechou. Ai, meu Deus do céu. Ai. Professor, hoje você estou 20 minutos antes, né? Não, acho que até menos, hein? Acho que hoje a gente consegue até menos. Eita, aí Professor, esse Oi. teu computador aí não é o Flamengo não, mas ele bate pra caramba. Bate pra caramba, mas é Flamengo, doido. O computador aqui tá o símbolo do Flamengo aqui no fundo aqui, ó. Aqui é computador raiz. Bom, abrir aqui. Ficamos. Agora vocês podem fechar o áudio. Agora eu já sei, já reconheço vocês. Sei que vocês existem. Não sou um ser solitário, tá? Tá tranquilo, tudo bem. Bom, agora eu vou deixar rodar mais um pouquinho. Vou só jogar esse troço lá para cima para não atrapalhar. Esse é o primeiro exemplo, tá? Nós vimos só a parte do cortante para esse primeiro exemplo e a parte do cortante para o segundo exemplo com carga distribuída. Lembre-se, a gente está trabalhando para entender primeiro como é que se desenha os diagramas, tá? Depois, semana que vem não, porque semana que vem é feriado, né? É Sexta-feira Santa. Mas na outra semana nós vamos começar a aplicar agora, depois disso aí, nós vamos para o pórtico, tá? Pórtico quadrado. Depois do pórtico quadrado a gente fecha a matéria, tá? Aí tem prova. Aí na segunda fase, aí nós vamos para a parte sistemas hiperestáticos, tá? Que é o princípio de trabalho virtual, sistemas de forças, deslocamento de forças, tá bom? Então, estamos andando, tá andando. Vou botar aqui para rodar, mas é basicamente já o que a gente já fez, tá bom? Ele já achou o VA e VB, aquilo tudo que a gente já viu na semana passada. Aí agora eu vou mostrar como é que é o desenho. Ele vai terminar aqui o desenho da cortante, só para a gente não perder a linha do raciocínio, tá? Ele vai, para a gente lembrar, né, da semana passada. Então, vou deixar rodando. E aí, logo em seguida, ele começa o do momento fletor, tá? Isso. Mas o que acontece? Na seção... Lembrando, né? Ó, a primeira seção, o VA aqui, vale 13,33. Nesse caso, seria para o lado direito dele, né? Eu colocaria aqui S0 direito. Ele não tem esquerdo, mas ele tem direito. Esse direito vale 13,33, que é onde ele inicia. A gente não sabe se ele inicia continuamente até o outro ponto de carga ou se ele sofre alguma alteração, alguma inclinação. Nesse caso aqui, com certeza não sofre, porque não é carga distribuída, né? Não é carga distribuída, é carga concentrada, tá? Então, a gente viu que dá 13,33, dos 13,33, ele chega no S1, né, com 13,33 para cima, né?
nós vimos que daquele esquemazinho, para cima, vindo da esquerda, e para baixo, indo para a direita, ele considera esse lado positivo e esse lado positivo, positivo e positivo, tá? Diferente disso, nós temos o negativo. Nesse caso, a gente vai considerar 13,33 como sendo positivo. A soma dele com o logo imediatamente que ocorre, né, que surge, a carga concentrada que surge logo de imediato. Nesse caso aqui ela está para baixo, ela poderia estar para cima, tá? Aí a soma deles dois dá uma diferença de 3,33, só que para baixo, visto que o maior valor está para cima aqui, né, 13,33, né? Ou seja, esse 10 aqui, eu tenho que somar um valor mais negativo ainda, ou seja, mais negativo, né? Negativo que eu falo, a gente respeitando os sinais de mais e menos, mais para não da vinda e nem da ida, tá, gente? Quando eu falo negativo e positivo, agora eu estou trabalhando dentro do quadradinho. Dentro do quadradinho, tá? A gente trabalha aquele conceito que a gente já conhece. Para cima a gente considera positivo, para baixo é negativo, para poder equilibrar o sistema, tá bom? Para poder equilibrar aquela seção S1. A questão de como ele vem da direita e como ele vem da esquerda e como ele vai para a direita, e isso tem uma outra definição que a gente já conhece, né? Do quadradinho lá da cortante, tá? Aí a definição diz que para cima, pela direita, vindo para a esquerda, né? Da esquerda para cima é positivo e indo para a direita, para baixo é positivo. Isso, entendeu? Quando a gente sai para os extremos, começa a andar direita e esquerda, aí a gente trabalha os sinais das seções. Quando a gente está na seção, aí a gente trabalha com o sinal de equilíbrio, para equilibrar o sistema, tá? Então, nesse caso aqui, se eu pegar o 10, para poder conseguir zerar aqui esse 13, para poder o sistema estar em equilíbrio, eu tenho que somar ele 3,33, que eu sei que a soma dos dois para baixo, né, vai somado com 13,33, para cima vai ficar positivo. Vai ficar zero, vai dar zero, e essa seção está em equilíbrio. A ideia é zerar todas as seções. Sendo assim, eu já sei que esse cara começa para baixo, positivo. Agora a gente está olhando para a saída da seção, está saindo. Uou, estou saindo da seção. Quando eu saio da seção, eu sei que, pela regra, esse cara é positivo. Se ele cara é positivo aqui, quando ele chegar na outra seção do outro lado, ou seja, na seção S2, se ele é positivo aqui, quando ele chegar na S2, ele vai ter que chegar o quê? Para cima. Porque pela direita, perdão, vindo pela esquerda, tá? Ele é positivo. Então, ele é positivo naquela seção ali, né? Na cortante, que ele é considerado como positivo, né? Pela seção. E aí, quando ele caminha para o outro lado, ele vai caminhar positivo. Então, ele caminha, ó, ele tem 3,33, tá? Vai chegar na outra, positivo, 3,33 também, né? Da direita, ele vai chegar na esquerda do outro, 3,33 positivo. Deixa eu rodar mais um pouquinho. 2 pela direita, ele vai modificar esse valor, porque eu tenho uma carga concentrada de 20 kN. Vamos analisar. Então, agora, quando eu pulo para a direita, da onde está lá a minha carga concentrada, agora eu vou botar o desenhozinho do 3,33 para cima, porque, de acordo com o método, ele veio de lá positivo, então tem que chegar aqui positivo. E positivo, para dentro da regra que a gente usa, é para cima vindo pela esquerda. Tá? Eu tenho o S2, né, a carga na seção S2, logo a soma desses dois aqui tem que somar com o terceiro para zerar, que ele pode ser para baixo ou para cima. Aqui é a minha seção. Eu tenho um esforço aqui. Eu tenho um esforço aqui de 20 kN. Cheguei aqui pela esquerda, um esforçozinho, um cortante de 3,33, tá? Eu tenho que equilibrar a minha seção. Na verdade, para que essa seção permaneça equilibrada, eu tenho que ter, olha, 20 menos 3,33, eu tenho que ter aqui
pela esquerda, Ó. pela direita, um esforço cortante aqui de 16,67 kN. Tá vendo? Então, o que acontece? Aqui, somando esses dois, eu não vou conseguir valor suficiente para o equilíbrio. Logo, eu vou precisar de um terceiro, uma terceira seta, né? Que somado a esse cara aqui, ele consiga zerar o maior valor, que é o 20. Então, esse cara está para cima. Para cima do lado direito da seção, né? Para cima do lado direito, ele é negativo. Então, ele vai negativo. Quando ele chegar do outro lado, ele vai ter que estar apontando para onde? Para baixo, tá? Preste atenção que ele vai botar ali a informação. Para que a seção tenha os esforços, a somatória dos esforços iguais a zero. Portanto, ó, pela direita, quanto é que vale o meu cortante? 16,67. Opa, mas ele está aqui nessa posição, ó. Está nessa direção pela direita. Note, ele saiu agora da parte de conservação de equilíbrio, né? A soma das forças lá para entrar em equilíbrio. Agora ele está trabalhando com a seção na regra da seção. Para cima, para baixo, tá? Para a direita, para a esquerda. Aí agora a regra é aquela que a gente já conhece. Se ele está de cima para baixo pela direita, eu considero, então, negativo o meu cortante, menos 16,67 kN. Pela direita. Professor, Ou pela seja, direita... pela direita é isso aqui é a direita. Aham, sim. Mas a setinha tá pra cima só pela direita. Se fosse para a esquerda, seria negativo. Se ele tivesse, Seria positivo. se a setinha estivesse para baixo, seria positivo. Nós viemos 3,33, tá vendo? Ó? Ela aqui não está para baixo. Pela regra da seção, pela direita, quando ela está para baixo, ela é positiva. Aí ela vem positiva, vem, aí chega na seção S2, positiva, usando a regra da seção, que ela tem que estar apontando para cima. Ela, né? Se ela é positiva lá, ela tem que chegar positiva no outro. Positiva aqui nela, para essa, é para cima. Aí fizemos o cálculo aqui, nós vimos que para que a gente consiga zerar esse sistema, eu tenho que ter do outro lado uma outra setinha para cima, valendo 16,67. Somando aqui as setinhas naquela regra de vetor, né? Para cima é positivo, para baixo é negativo, a gente consegue equilibrar. Agora, acabou aqui, eu vou para as seções. Quando eu vou para a seção, aí o que eu penso? Pô, agora estou na seção, agora acabou a questão do equilíbrio. Na seção, do lado direito da seção, para baixo é positivo, só que nesse caso a setinha ficou o quê? Para cima? Então ela é negativa. Tanto que ele joga aqui, ó, na seção 2, na direita dela, eu tenho um valor negativo. Esse negativo, ele vai caminhar até chegar na seção 3. Só que na seção 3, ele é negativo. Então na seção 3, ele vai chegar apontando para cima? Não, ele vai chegar apontando para baixo. Porque a gente sabe que do lado esquerdo, quem aponta para baixo é negativo, quem aponta para cima é positivo. Logo, ele vai vir negativo, 16,67 apontando para baixo. E quem vai estar apontando para cima aqui, quando chegar no VB? No VB, eu tenho um 16,67 apontando para cima. Então, eu tenho 16,67 apontando para baixo. E na seção S3, eu tenho um 16,67 apontando para cima. Que quando eu somar vetorialmente, agora só a seção, equilibrar a seção, quando eu for equilibrar a seção, a soma dos dois já dá zero. Ou seja, do lado direito não tem mais nada, eu tenho zero força. Ou seja, meu sistema, em relação às cortantes, as cargas que estão localizadas sobre aquela barra, elas se encontram em equilíbrio. Entendeu? Então, vou deixar continuando aqui. Entendi, sim. Show. O cortante em S3, como eu não tenho nenhuma carga nesse intervalo de S2 para S3, qual é a resultante que ele chega em S3? Exatamente o cortante que ele tinha em S2 pela direita, ou seja, menos 16,67 kN. Perfeito? Muito bem. Já que eu achei todos os meus valores em cada uma das seções, agora é hora de plotar meu gráfico.
tá? Plotar o gráfico de esforço cortante, que vai me mostrar uma espécie de radiografia, o comportamento da peça quanto aos esforços de cisalhamento. Perfeito? Então, vamos nessa. Eu tenho aqui, vamos plotar aqui, vamos marcar essas ordenadas, tá, no cortante. Então, eu coloquei aqui o eixo da peça para traçar o cisalhamento, aqui eu coloquei também o eixo, repeti o eixo para traçar o diagrama de momento fletor. Então, vamos lá. Em S0 eu tenho 13,33 positivos. Vamos marcar, então, aqui 13,33 positivo. Vamos marcar ele aqui. Tá? Em S1, pela esquerda, eu tenho 13,33 também. Portanto, aqui, ó, eu já posso traçar a primeira parte do meu diagrama. Ele é constante até aqui, ó, até aqui um pouquinho antes de chegar no ponto. Só que aqui, gente, eu tenho a minha carga concentrada, tá? Então, pela direita, eu vou ter quanto? Pela direita, 3,33. Então, olha só, teria aqui, ó, 3,33. Vou marcar aqui, vamos lá. Aqui, ele sai com 13,33 quilonewtons. Aqui também ele está com 13,33 quilonewtons, tá? Mas aqui eu tenho uma carga concentrada de 10. Então ele vem para cá com um comportante de 3,33 pela direita. Vocês observem que a carga concentrada, ela produz uma espécie de descontinuidade no diagrama de esforço cortante, tá? Ela vinha aqui com 3,33 pela esquerda, à direita ela fica com 3,33 para que a seção se mantenha equilibrada. Muito bem. Então, observem que eu tenho também pela esquerda aqui em S2, eu tenho o valor de 13,33. Portanto, o gráfico que vai descrever nesse trecho o cortante também vai ser uma constante, não é verdade? Uma constante. Olha só, uma constante. Tá? Chegou aqui, ó. Quanto é que vale o cortante aqui na seção S2 pela esquerda? Cortante aqui na seção em S2 pela esquerda vale também 3,33 quilonewtons. Opa, mas eu tenho aqui uma descontinuidade. Tenho aqui uma carga concentrada de 20, que faz com que o meu cortante pela direita, ele desça, ele vá para 16,67. Vamos traçar melhor isso aqui. Aí é só somar e diminuir, né, professor? O que você vai achando isso? Professor, tá sem áudio, é isso mesmo? Tá mudo, é isso mesmo? Alguém está me ouvindo? Eu tô ouvindo você, mas o vídeo aí tá O sem senhor áudio. morreu lá, ó. Ele tá falando também. Verdade, ele está falando e atuando, verdade. Ninguém tá escutando ele. Ninguém tá escutando o computador dele. Tá não. Estou vendo aqui, essa cortante, a gente não precisa nem se preocupar muito, né? Se você olhar, é só somar e diminuir forças. Você chega ao resultado. Ao longo do eixo. Gente, alguém perguntou alguma coisa?
Ou falou... É porque Professor, ninguém estava volta te o ouvindo, vídeo. professor. Agora que ninguém. voltou o áudio. Mentira, tava sem áudio? Tava sem áudio. Ninguém tava te escutando, não. É isso que a Ai, gente tá que falando. maneiro, muita emoção. É com emoção ou sem mudo, emoção? professor. O vídeo Mas como é que eu coloco mudo para estava vocês? mudo. Instante. Tá tranquilo então. Vai, pronto, voltou. Desenhar melhor esse gráfico. Agora foi. Tem esse gráfico constante, portanto eu chego aqui também com 16,67 kN, tá? Só que aqui eu tenho carga concentrada, tenho uma descontinuidade aqui provocada por RB. Observem que o cortante que eu cheguei pela esquerda, ele tem que ser exatamente igual à reação de apoio em RB, é exatamente o que aconteceu, não é isso? Então vamos lá, vamos fechar nosso diagrama. De esforço cortante, aqui está ele, né? Traçado aqui o diagrama de esforço cortante. Então, esse é o comportamento do esforço cortante ao longo do eixo dessa vigazinha aqui apoiada. Certo? Então, aqui eu tenho cortante. Professor, o som não tá legal não, hein? É, professor, o som tá ruim. O negócio tá bom hoje. Acho que o professor não está ouvindo a gente. Esse aqui, então, é o meu diagrama de esforço cortante. O sinal ali não teria que ser negativo? Em face do diagrama de esforço cortante, a gente passa a traçar. Ele botou errado, depois ele vai consertar, eu acho que o Certo? professor falou semana Vamos passada. a ele, então. Tá bom. Valeu, um abraço. Tchau. Gente, mil desculpas. Então vamos lá. Acho que está errado aí, professor. Oi? Acho que está errado aí, o terceiro aí não é negativo, não? Dá uma É olhadinha. negativo. Aqui é negativo, aqui é negativo. A gente vai ver lá no finalzinho que ele conserta. Ele não vê isso agora no início, mas ele conserta lá no final. Positivo, positivo, aqui é negativo. Momento fletor. E vamos fazer também entrando pela esquerda, tá? Então vamos lá. Momento fletor na seção S0. Quanto equivale o momento fletor na seção S0? Óbvio que na seção S0 eu só tenho uma carga concentrada. Agora vai fazer momento fletor. É uma delícia o momento fletor, porque é muito mais rápido. Pelo menos pelo método que eu e ele usamos, tá? Vocês vão ver no material que eu mandei para vocês que quando vocês clicarem no link lá de algumas daquelas propostas lá da resolução, você vai ver que uns usam integral e derivada e outros usam intervalos e com geração de equações, tá? São 3 métodos diferentes, mas todos chegam ao mesmo caminho. Depende do nível de matemática que você tem e o tempo que você tem para poder estudar. Como eu sei que 90% dos meus alunos trabalham ou têm várias outras atividades além do trabalho, eu busquei um método mais objetivo, tá? Que não deixa a desejar nenhum dos métodos e você pode usar em qualquer situação parecida, tá? Então, só para você dar demérito. Não é, tá? Atuando sobre ela, quer dizer, corresponde a uma carga sobre um ponto material, portanto, o meu momento fletor em S0 vale 0. Vamos analisar agora o momento fletor. Vocês entenderam? Não é, ele só vai ver cada momento fletor de cada barrinho. É como se cada carga concentrada aqui, vocês vão perceber que ela responde ao momento fletor da anterior mais o dela, sendo positivo ou negativo, respeitando aquela brincadeira do reloginho, lembra? Sentido horário, sentido anti-horário. Na verdade, aqui eu nem sei se ele vai usar
horário e anti-horário que ele não afirmou. Professor, nesse Oi? caso, sempre o momento fletor, no caso, quando ele é positivo, o gráfico fica para baixo, não é isso? Ele flexiona para baixo. Positivo é para... Nós usamos no Brasil, o gráfico é para baixo, positivo, tá? No Brasil, mas vocês vão encontrar literaturas ou até outros trabalhos, ou até programas de computador que são importados, que ainda não foram adaptados ou modificados, até porque, para quem é engenheiro estrutural, ele sabe muito bem interpretar o que é para cima ou para baixo está positivo. Mas, para nosso entendimento, nós usamos o BIR, tá? Então, o BIR, que é a nossa referência para livro dessa área de estruturas, para baixo é positivo. Mas vocês vão encontrar em muitos exercícios, até no YouTube mesmo, se for procurar, em alguns livros, alguns professores costumam passar para cima positivo. Eu acho lógico para cima positivo, porque depois vocês vão conseguir interpretar esses dados de forma muito mais simples na hora de construir uma ponte, um viaduto, uma estrada, uma curva de uma estrada, um prédio, uma estrutura côncava qualquer, ou até mesmo uma estrutura em forma de viga ou coluna, e aí, para cima, por incrível que pareça, é mais fácil de se compreender o que está acontecendo. Mas, como somos nós, brasileiros, e no Brasil se usa essa norma, a gente usa. Não muda em nada. É aquele esquema do momento anti-horário e momento horário. Tá? Momento anti-horário é positivo, horário é negativo. Pouco importa. Se é que momento horário é positivo e respeitar isso até o final, o cálculo vai dar exatamente o mesmo. Eu já provei isso várias vezes com vocês aqui. Aqui, por exemplo, tanto que eu nem sei se ele vai considerar momento horário ou anti-horário positivo. Eu vou ver agora junto com vocês, tá? Mas a regra para a gente, para baixo é positivo. Então, na prova, para baixo, momento para baixo que é positivo, tá? Já de cortante, não. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Na seção S1. Observem que aqui, gente, eu tenho uma carga concentrada, não tenho mais nenhuma carga atuando aqui. Deixa eu tirar isso aqui que vai atrapalhar. Atuando aqui sobre esse trecho da minha viga. Observem que essa carga, se eu me fixar aqui na seção S1, essa carga RA, ela vai produzir. Se eu conseguir fixar, se eu imaginar que eu vou fixar aqui a seção S1, ela produziria uma deformação na peça. Lembra que eu falei na semana passada, que eu dei uma explicação rápida com relação ao momento, usando lá o que estava lá na apostila? Lembra? Quando sorrir, o momento é positivo ou negativo? Quando sorrir. Quando a viga sorri. Positivo, não é isso? E quando a viga está triste? A viga está triste. Ou seja, ela está tensionada, fazendo esse... Ou seja, em cima é tração, embaixo é compressão. Ou seja, ela está aquela carinha de triste, tá? É negativo. Então, nesse caso aí, se você olhar... Agora, as seções elas são pontos de fixação. E o que vem dobrando, já visto que a gente está olhando a coisa caminhando da esquerda, tá? Na seção S1, o RA passa a ter uma ação, passa a ter uma relação importante de equilíbrio. Tá? E ele, como ele está vindo de baixo, ele vai fazer o quê? A viga meio que dá um sorrisinho assim de lado, entendeu? Um sorrisinho de lado é positivo. Aí você sabe que o momento é positivo. E aí, enfim, só para ajudar o entendimento aí para esse cálculo aqui, tá? Para facilitar a memorização. Mais ou menos como isso, ou seja, a peça se flexionaria nesse sentido. Se ela fizer esse movimento, o que é que vai acontecer com a peça? A peça está tracionando as fibras inferiores, não é isso? Se ela traciona as fibras inferiores, as fibras superiores, elas se comprimem, não é verdade? Então, gente, analisando
essa situação, RA em relação a S1, ela vai tracionar que fibras? As fibras inferiores. Portanto, eu tenho aqui o RA que vale 13,33. O RA que vale 13,33. Vamos lá. Lembrando, né, que momento é força vezes a distância, tá? 13,33 vezes Vezes o bracinho de alavanca. a distância, que é o braço de alavanca, 2. Então, meu momento fletor na seção vai ser de 26, vai ser de 26,66 newtons metro, desculpe, quilonewtons metro. Quilonewtons é metro. Quilonewtons metro, tracionando as fibras inferiores. Tá? Vamos aqui, por momento, agora, na seção S2. S2. Né? Momento na seção S2. Agora, E o momento na o S2, ele vai usar o R1 até 4 metros. O R1, agora ele vai pegar, perdão, o RA, né? O VA. A força do VA que está apontando para cima aqui, até chegar ao S2. E o S1 até chegar ao S2. Então, o último lá da esquerda, ele continua gerando ação sobre a estrutura, na questão do momento. Tá? Então, você vem lá de trás, vem trazendo até o S2. E o S1 até S2. Então, você soma tudo. Soma o momento de RA até S2 e agora o momento de S1 até S2. Lembrando que S1, ele vai fazer o que na seção dele? Na seção dele de S1 para S2, ele vai fazer a fibra ficar o quê? Ficar triste. Fibra triste. Por que o S1 vai fazer triste? Ó? Porque está apertando essa plaquinha. Imagina só esse pedacinho aqui. Ó. Ele está apertando e vai fazer o quê? Vai fazer isso, ó, vai ficar para baixo. Tá? Aí, quando a viga fica triste, é negativo. Né? Ou, se você quiser decorar, a forma mais longa e absurda, as fibras que estiverem acima estiverem tracionando e as fibras de baixo estiverem comprimindo, logo o momento será negativo. Ou sorriso para cima positivo, sorriso para baixo, tristeza negativa. Aí vocês escolhem. seção S2. Então, eu teria aqui, ó, a reação de apoio por esse braço de alavanca, eu terei 13,33 vezes 4. Viu? Vezes 4, por quê? Ele vem daqui e vai chegar aqui. Agora eu tenho o S1, né, que vale 10, vezes 2, porque são só 2 metros até ele. Tá? Só que ele está para baixo, logo ele vai fazer a viga ficar triste, né? Se a viga fica triste, é negativo. Então, ele vai pegar 13,33 vezes 4, positivo, porque tá fazendo... ela tem o papel de fazer a viga ficar feliz. E aí, o 10 quilonewtons vezes 2, só que negativo, porque ela tem o papel de fazer a viga ficar triste. Não, aqui fica feliz. Agora, e o 10 quilonewtons que ela vai ser colocado ali, vai deixar fazer ela ficar triste. Uma outra carga, essa carga de 10 quilonewtons, que em relação aqui a seção S2 está tracionando as fibras do lado superior, né? Superior. Porque se eu imaginar somente a ação dessa peça em relação à ação dessa força em relação a S2, o que está acontecendo? Ela traria toda a peça, flexionaria toda a peça nesse sentido, tracionando as fibras superiores, portanto. Então, se traciona as fibras superiores, eu tenho um momento fletor negativo. Então, 10 vezes 2. Terei, então, 13,33 vezes 4, menos um momento fletor negativo de 20. Eu teria um momento fletor aqui de 33,32 quilonewtons metro. Show. Tá? Vamos agora para a seção S3. Ora, gente, a seção S3, se eu entrasse aqui pela direita, eu teria mesmo... É isso que eu ia falar agora. Se você quiser fazer a seção S3 entrando pela direita, daria a mesma resposta se você viesse
pela esquerda trabalhando isso tudo. Aí fica a critério de vocês. Eu não sei se ele vai fazer pela direita, que eu não me lembro. Mas fazendo pela esquerda, seria o VA vezes 6, que são 6 metros, positivo, porque vai fazer sorrir, VA faz sorrir. Já o 10 vai ser 10 vezes 4, tristeza, negativo. E o 20 aqui, ó, 20 vezes 2, tristeza novamente. Tá? Aí, somando isso tudo, vai dar um valor. Vamos ver que valor que dá? Magia. Participação inicial da seção S0. Portanto, aqui deverá ser 0 no momento. Mas vamos fazer o cálculo. Tá? Terei, então, 13,33 vezes 6, tracionando as fibras inferiores. E o 6, né? Menos 10 vezes 4 agora, não é isso? Menos 20 vezes 2. Então, terei, nesse caso, exatamente 0, ou seja, meu momento em S3 é 0. Vamos fazer agora o traçado. O que é óbvio, né? Se eu somar tudo aqui e chegar aqui, já que a viga está em equilíbrio, quando eu chegar no S3, ela tem que zerar. Até mesmo porque qual é o momento do VB aqui localizado no S3? É 0. Está na linha de ação. Exatamente. Que está exatamente aonde seria a minha rótula ou seria a minha dobradiça, né? Ali não vai ter momento, porque ele vezes a posição dele, que é 0, o momento é 0. Mas é legal começar sempre, é bom, nesse momento, você prestar atenção, que é sempre importante você trabalhar mesmo da esquerda até acabar a última. Não cai na empolgação de falar assim, parei aqui, então posso vir daqui para cá e pronto, já mostro que vai dar 0. Não, vai dar merda. Tá? Porque às vezes a viga pode não estar em equilíbrio por algum motivo. Tá? Não é o nosso caso aqui, mas numa situação de trabalho, de análise de estrutural, alguma coisa mais à frente que vocês vão estudar, isso vai ter uma importância real. Agora ele vai construir o gráfico do momento. Tá? Então, vamos lá. Desse diagrama, para ver como fica, né? Então, vamos nessa. Vamos plotar aqui esses valores. Aqui eu tenho o valor igual a 0. Em S1, eu tenho um aumento. 0, S0, 0. Aí, em S1, ele tem 26,66, só que positivo. Positivo, para a gente, é aqui embaixo. Tá? Vocês têm que ficar espertos. E aí, já começa a fazer o desenho para baixo. E aí você vai continuar fazendo o desenho. Nesse caso aqui, vocês vão ver que são retas crescentes e decrescentes. Por que retas crescentes e decrescentes? Porque, na verdade, quando você faz a integral, a integral desses valores, né, quando você tem uma equação, você vai ter aqui uma equação, nesse carinha aqui, você vai ter uma constante. Quando você integra isso aqui, você tem uma constante vezes uma variável, a integral dela, de 0 a x. Tá? Então, você vai ter uma variável. A integral da carga é o momento. A derivada do momento é a carga. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, como eu não tenho uma carga distribuída, porque carga distribuída, a fórmula dela é Q vezes X, a carga vezes o deslocamento. Se eu transformo a integral de Q vezes X, vai dar Q vezes X ao quadrado dividido por 2. Logo, eu tenho uma equação de segundo grau, que é X ao quadrado é uma equação de segundo grau. Então, você tem parábola, ou uma parábola para cima, com cavidade para cima, ou uma parábola com cavidade para baixo. Sacou? Então, assim, isso vai explicar no próximo vídeo, né? Na continuação do outro vídeo.
mas é só para vocês entenderem porque aqui vai ser uma reta, ele começa a fazer retas aqui, tá? E não uma outra coisa. Como é que ele pode deduzir essa situação? É exatamente porque tem esse... Essa é a única diferença quando você trabalha nesse método e trabalha no método da integral e derivada ou no método dos intervalos, tá? Porque no método dos intervalos e da integral e derivada, você tem a equação. Então, com a equação, você entende por que é uma reta, por que é uma parábola e assim por diante. Nesse aqui, você tem que ficar esperto, tá? Você sabe, se saiu de uma constante, de uma carga constante, né? Ela não tem uma carga distribuída, logo os seus momentos serão retas decrescentes ou crescentes. Tá? Se vier numa carga distribuída, aí é parábola para cima, parábola para baixo. Esse você vai ter que fixar na sua memória. De 26,66. 26,66. Né? Quilonewtons metro positivo, porque ele está tracionando as fibras inferiores. Em S2, um momento de 33,32, portanto, ele veio para cá, né? 33,32 positivo, a gente considera positivo na norma brasileira, né? O momento que traciona as fibras inferiores. E em S3, o momento fletor é nulo. Vamos fazer o traçado. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Note que aqui ele está fazendo o quê? Aqui é dedutivo, tá? Ele aqui é 0, aí vou botar aqui na direção do S1, né? Onde foi, né, do S1. Então, o ponto tem que ser localizado na reta S1. Aí ele botou Professor, 23 quando a pontos. constante é 0, o momento é máximo, não é? Quando a constante é o quê? A cortante é 0, o momento é máximo, não é? Quando a cortante é 0, o momento é máximo. Dá para você ver onde ele marcou esse ponto aí, tá vendo? Ele marcou em 33 e alguma coisa. Isso. Exato. Quando a cortante é 0, o momento é máximo. Isso é uma regra. Você vê isso lá naquelas formulazinhas de integral e derivada e dos intervalos, tá? Daqui você já tem que aceitar isso como um fato na sua vida. Vou deixar rodando. Meus amigos, o momento fletor, a fórmula, a equação que descreve o momento fletor... Gente, para quem não lembra, ele está falando disso aqui, tá? Quando a cortante passa pelo 0, o momento é máximo. É isso que ele quis dizer, tá? Quer dizer, eu vou marcar valor máximo no momento. Mas isso intuitivamente acaba saindo, porque quando você vai fazer as marcações, você percebe isso. Quando eu tenho somente cargas concentradas, ele equivale a uma equação do primeiro grau, né? E ele varia de acordo com o trecho que eu estou analisando, certo? Então, vamos fazer uma análise aqui, só para provar isso aqui. Vou fazer aqui uma seção, ó, vou colocar uma seção aqui, SX qualquer. Qual o momento nessa seção SX genérica? Ora, em relação a SX, eu só tenho essa força aqui, que é a reação de apoio. Então, a equação do fletor, no trecho de 0 a 2, ó, a equação do fletor... Vai explicar exatamente aquilo que eu falei para vocês agora. Por que vai ser uma reta crescente e decrescente? De 0 a 2, ele usou a regra do intervalo. Seguinte, eu terei o momento fletor, ele vai corresponder a uma equação desse trecho de RA vezes X. Essa distânciazinha vem aqui, ó. Essa distância aqui é X, né? Então, vai ser RA vezes X. 33. Que é uma constante, vezes X. Que é uma equação do primeiro grau. Essa equação é uma equação que descreve um gráfico linear, não é verdade? Portanto, nos trechos em que eu não tenho carregamento, eu só tenho cargas concentradas, a equação do momento fletor, ela é uma reta. Lembrar que a equação do momento fletor, ela varia domínio a domínio. Essa equação aqui do momento fletor, ela vale para o domínio de 0 a 2. Como aqui eu já tenho outros carregamentos, ele vai variando, né, trecho a trecho, a equação também do momento fletor. Portanto, ó,
Essa equação corresponde à equação de primeiro grau. O gráfico que descreve uma equação do primeiro grau é de uma reta, não é isso? A curva que descreve uma equação do primeiro grau é de uma reta. Tá? Portanto, esse é o diagrama do momento fletor, tá? Para essa viga com duas cargas concentradas. Certo? Isso aqui nós temos que ele é positivo, repetindo, porque positivo ele traciona as fibras inferiores, tá? Traciona as fibras inferiores. Pronto. Tudo positivo aí. Esse aqui é o meu diagrama De momento fletor. fletor dessa viga. Pessoal, existe ainda uma forma de nós conferirmos se o resultado do fletor Isso é bom. está correto, analisando o cortante. A área em cada trecho do cortante, ela deve ser equivalente ao valor do momento fletor. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho aqui a área 1. A área 1 é de um retângulo, 1333 vezes 2, 26,66. Confere aqui com o dado. Ele vai perceber que fez errado aqui, ó, quando ele for fazer a área 3. Porque a soma das três áreas tem que dar 0. Vezes 2. Portanto, aqui a área 2 será 6,66. Portanto, o fletor acumulado em S2 é a soma das duas áreas. 26,66 mais 6,66, que dá 33,32. Somando essas duas áreas, eu tenho exatamente o valor do fletor em S2. Ora, se eu tenho 33,32 e tenho uma área negativa que dá 33,32, que é justamente a área 3, ela é uma área negativa, ela está do lado negativo do cortante. Agora que ele vai ver. Então, meu momento fletor aqui é 0, né? Tem que fazer uma correção aqui, aqui é negativo. Meu momento fletor aqui é 0. Assim eu confiro, tenho condição de conferir, olhando as áreas do diagrama de esforço cortante, conferir em cada seção as ordenadas de momento fletor. Então é isso aí. Com isso a gente encerra esse exercício. E Valeu, vamos pessoal, para o próximo. pela atenção. Muito obrigado. Até a próxima. Então vamos agora para o próximo, agora com carga distribuída. Nesse aqui, eu vou desconsiderar já aquele tá o outro aqui. Esse aqui eu vou desconsiderar a questão das seções, tá? A gente já viu, a gente já sabe como é que funciona, tá bom? Que ele faz seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, tá? Okay, agora eu já vou pular e já vou pular para a carga distribuída. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ou vocês querem que deixar rodando direto essa parte aqui e depois vai para a carga distribuída para o momento? O que vocês preferem? Alô? Cara, acho que vamos para a carga distribuída. Por mim, pode ir. Tem que ver como tá a galera. Por mim, tranquilo. Tá, então vou começar aqui então. Vou já rodar daqui para frente. Ô, professor, tem Oi. como repetir ali o finalzinho do vídeo anterior? Como que zerou? Eu não entendi aqui. Como que o Voltamos, último então. momento deu 0? Quando ele faz aquele... Quando ele confere ali, né, naquele cálculo final. Aqui. Vamos lá, rapidão aqui. Ó, acho que está sem som aqui, mas enfim, tirei o som desse vídeo. Mas o que acontece é o seguinte, olha só. Ele vem calculando a área. Calcular essa área dá 26,66, que é exatamente o ponto ao qual a gente está se referindo aqui no momento. Depois, a soma dessa área com mais essa área, você tem o 3,32. Se você multiplicar essa área aqui, ó, a distância vezes a base, 17 vezes 2, você vai encontrar 33,32.
só que negativo, que somado com essa aqui, com esses dois aqui que deram positivo, vai dar quanto? Você não tem que somar tudo? Você não tem que somar o primeiro quadrado, com o segundo quadrado, com o terceiro quadrado, todos os quadradinhos que existirem, você tem que ter, ou triângulos, pode acontecer, você vai somar todas as áreas. Todas as áreas somadas, no final, ela tem que zerar. Tá? Beleza, Ela entendi. começa no zero, aí somando elas, vai dar zero. Então, a soma dessas duas áreas aqui tem que ser o inverso dessa terceira área aqui, visto que é a última área. Entendeu? Beleza, Somando obrigado. tudo vai dar zero. Esse zero vai estar localizado exatamente nesse ponto. Show. Obrigado, professor. É nóis. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Eu prometi porque eu não ia... Hoje não ia esticar tanta aula, porque eu estou devendo quase 1 hora de aula a mais para vocês aí, que eu dei 15, 20 minutos sem intervalo. What? Tudo bem, vamos proceder agora. Agora ele vai fazer os momentos, tá? Lá das sessões, só para a gente dar uma lembradinha rápida, para não ficar muito esticado aqui a coisa, é o seguinte. Aqui, logo de cara, é uma carga distribuída. Se é uma carga distribuída, eu tenho decrescente ou crescente. Ponto. Ele fez o cálculo da viga, tal, achou VA e VB. O VA vale 15,33, o VB, se eu não me engano, vale 14,6, eu acho. Não, tá aqui, 22,67, tá? Aí, o que ele fez? Aí, ele pegou a seção já pela direita, né? S1 pela direita, porque não tem nada à esquerda dele. E aí, veio S1 pela direita, mas, né, pensando que não, ele acrescenta logo no S1, ele acrescenta o 20, sim ou não? Quando ele faz o S1 pela direita. Não, ele não acrescenta. Não, ele não acrescenta. Ele é logo num pentelésimo logo à direita. Se um pentelésimo à direita, o que ele tem é 15,33, tanto que é o que ele marca aqui. E aí, continuando olhando aqui, vamos na seção S2. Na seção S2, eu tenho a carga vezes a distância, mas quais são as forças que eu tenho? Eu tenho o 15,33 para cima, que nesse caso aqui na direita, para cima é positivo ou negativo? Positivo. Não, essa aqui é a primeira que a gente não pode não pode brincar. Essa direita é negativo. Né? Essa seção aqui, essa seção é a única que a gente ela apontando para cima é positivo, aceita, tá? Quando a gente trabalhar se a gente der tempo, de repente, a oportunidade de trabalhar com intervalos, vocês vão entender. Mas a princípio a gente aceita. E aí ela vem teoricamente positiva até chegar aqui. Só que ela vem acumulada positiva, tá? Ela vem acumulada positiva por quê? Porque ela tem ainda esse 20. Então ela tem o 15,33 e mais o 20 atuando aqui nela. E depois ela ainda tem a carga de 10. Fazendo essa soma de tudo aí, você vai ter alguma coisa para baixo, menos 4,67. Aí, quando você vai ligar os pontos, você vai ligar de 15,33, você pega e percebe que você vai ligar, vai encostar no menos 4,67. Aí, do 4,67, esse 4,67, aí quando eu pulo para a direita, aí ele já vai para menos 14,67, vai vindo até chegar a esse ponto aqui. Você sobe, porque 14,67 com mais 26,67 vai dar 8 aproximadamente. Esse 8 continua, e o 8 para baixo lá, da viga lá, aquele 8 está lá no pontinho, para baixo zerando. Se você não entendeu isso, é porque você de verdade não entendeu o cálculo. Você acha que entendeu as cortantes. A pergunta agora é, vocês querem que eu volte e mostre ele finalizando isso direto? Ou vocês preferem que eu continue logo com o momento? Silêncio para mim é de acordo. Mantenho. Continuo dando momento.
Pode ser? Volta, professor. Mais alguém concorda em que eu devo voltar só um pouquinho para vocês verem a construção? Eu não vou ficar parando para falar, não. Vou deixar ele falando. Sim. Ah, então tá. Muito que bom. Muito que bom. Porque eu tenho certeza que vocês devem ter esquecido essa explicação inicial aqui. Que é natural. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui ele fez A e B. Aqui ele vai fazer o desenho. Note que ele vai fazer o desenho vindo pela esquerda. Tá? Aqui, ó, ele vem para cá, pela esquerda. Esse vindo pela esquerda, ele não sofre, aqui no cantinho do S1 ou S0, tanto faz, ele não sofre nenhuma alteração. Por quê? Porque ele não tem nenhuma carga anterior a ele para poder fazer o equilíbrio do quadradinho, do S1. O S1 ele está desequilibrado, digamos assim. Então, ele está para... É como se... É porque a gente não usa integral e derivada. É como se no pentelésimo, antes de iniciar a barra, ele tivesse... Aqui, na verdade, aqui tivesse para cima, e aí quando ele pula para o outro lado, tá, ele continua... nesse caso, ele vai ter que se alternar para poder ele mesmo se zerar. E aí ele ficaria... É como se ele fosse... A gente citaria ele como se fosse para baixo. Mais ou menos isso. Vou deixar ele explicar. Eu prefiro mais a questão da aceitação, do conceito. O conceito diz: iniciamos com uma barra incompleta, com um sistema incompleto, onde ele já começa só ou com a direita ou com a esquerda. Logo, o que prevalece é a reta do vínculo. E o sentido da reta do vínculo, ou da força do vínculo, ao longo de toda a barra. Isso é uma regra. E a gente aceita, por enquanto. Vou deixar rodar aqui e ele vai falando. Eu tenho aqui também uma seção genérica. SX. Muito bem. Eu quero calcular a força binária que chega aqui nessa... Essa seção genérica aqui é uma seção genérica qualquer. É uma seção qualquer pentelésimo até chegar no 10, tá? São seções genéricas. Ele pode cortar. Na verdade, é a soma de todas as seções. A integral nada mais é que um somatório. Aí ele vai explicar exatamente o porquê da gente dar continuidade com a seta. Essa seção, antes da seção. Então, eu teria aqui, como resultante, a somatória de todas as forças atuando antes de chegar na seção. Certo? E o somatório de todas as forças atuando pela seção é a própria seta para cima. Só que essa força aqui também, essas forças, esse conjunto de forças, elas também vão produzir um momento nessa seção. No caso aqui, eu só tenho uma força, ela vai produzir um momento nessa direção. Repara que minha seção está desequilibrada. Tá? Eu tenho nessa seção uma tendência de rotação e uma tendência de translação. Para que ela se equilibre, ela tem que reagir. Né? Ela tem que reagir. Essa reação surge da seguinte forma. Ela vai reagir com um esforço contrário, tá? De translação, e com um momento aqui no sentido contrário. Tá? Esse esforçozinho aqui, ó, é o que eu chamo de cortante. E esse momento aqui é o que eu chamo de momento fletor. Tá legal? Então, quando eu tenho essa configuração aqui do cortante, tá? Eu digo que o cortante é positivo. Ou seja... Viu? Aí, ó, por esse motivo aqui, ó, aí já que esse lado ele é positivo. Para cá ele é positivo. Logo, se eu trouxer esse cara para o extremo, continuar levando ele vai continuar positivo. Tá? Olha só. Ele vai mostrar aqui. Deixa ele explicar para ficar melhor. Se a minha resultante for positiva, o meu cortante é positivo. Se minha resultante é eu tenho essa configuração aqui, ou seja, negativo. Se a minha resultante for negativa, o meu cortante também será negativo. No caso do momento fletor, se eu tenho um momento fletor nessa direção,
ele é positivo. Porque ele faz a viga sorrir. O momento vetor, ao contrário, é nessa direção, Porque faz a viga ficar triste. negativo. Por quê? Porque, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma tração nas fibras inferiores, uma compressão A nas internet fibras tá braba aqui. superiores. Nesse caso, eu tenho justamente, no segundo caso aqui, eu tenho justamente o contrário. Uma tração nas fibras. A minha aqui tá péssima, professor. Compressão. Aqui tá rodando normal para mim, mas está aparecendo, não sei se vocês viram aqui, apareceu mais 2 vezes aqui na minha tela, pelo menos, conexão fraca. Mas ele só está explicando a questão das fibras, né, para o momento e do que a gente considera como sendo positivo e o que a gente considera como negativo para cortante, tá? O que interessa para a gente é isso está em desequilíbrio. Logo, esse cara aqui vai continuar até o final. Ponto. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Só para não atrasar. Aqui. Agora ele vai começar, presta Eu atenção. terei 4 seções, porque aqui eu tenho uma carga concentrada, mas é o início de uma carga distribuída, seção S1. Vou verificar o que acontece imediatamente à direita, uma distância infinitesimal. Chego aqui na carga de 10 kN, carga concentrada, mas também ao fim da carga distribuída, marco a seção S2, vou analisar o que acontece à esquerda e o que acontece imediatamente à direita. Aqui no apoio B, tenho carga concentrada, que é a reação de apoio, vou marcar a seção S3, analisando da mesma forma o que acontece à esquerda e à direita. E por último, eu tenho S4, eu tenho uma carga concentrada aqui na extremidade do balanço, não tem sentido eu analisar a direita, eu não tenho mais viga, né, carregamento, não é mesmo? Então eu analiso exatamente a esquerda, né, quanto vale importante a esquerda. Então vamos aqui aos cálculos. Lembrando que o importante é a resultante antes de chegar na seção, não é verdade? Então, vamos aqui para os cálculos. O importante na seção S1. Importante na seção S1, na verdade, é a resultante. A seção S1 é aquela resultante, é aquela seção muito próxima aqui, ó, a uma distância infinitesimal, uma distância dx, tá? Qual é essa resultante? Ela é igual à própria reação de apoio. 15,33. 15,33 kN. Vamos agora para a seção S2. Na seção S2, eu tenho que analisar o que acontece à esquerda antes de chegar na carga de 10 kN e o que acontece... Vocês viram? Ele já considera como positivo essa primeira, porque ela não está em equilíbrio. Logo, ela é o valor que está sendo indicado ali no sistema. Ponto. É isso que a gente entende e leva. Tirei. Então, vamos aqui. Importante na seção S2, à esquerda, ou seja, antes da carga de 10 kN. Eu tenho, então, carregamento de 15,33, tenho a resultante da carga distribuída de menos 20, portanto, aqui, menos 4,67 kN. Só que eu tenho que analisar agora o importante em S2 à direita, ou seja, após a ocorrência da carga concentrada de 10 kN. Ora, antes de chegar na carga de 10 kN, eu tinha aqui um importante resultante de 4,67. Tá? Agora eu tenho Aí, professor, o que eu já fiz aqui, se você pegar a calculadora e sair somando, você chega no final em zero. Pode olhar. Sim. carregamento negativo de 10, portanto, o meu importante à direita é menos 14,67 kN. Passando agora para a seção S3. Seção S3, eu tenho a mesma situação, tem uma carga concentrada que é a reação de apoio. Então, vamos aos cálculos. Importante em S3 à esquerda. Muito bem, olha, repara que entre S2 e S3 eu não tenho nenhum carregamento, eu não deixo descarregado. Portanto, o valor do cortante em S3 à esquerda, que antes de chegar na carga, na reação de apoio,
é exatamente igual ao que S2 à direita, ou seja, menos 12,67 quilonewtons. É aquilo que acontece quando ele vem daqui de cima com 15,33, aí quando ele cai aqui embaixo, ele cai menos 4,67. Só que no mesmo ponto S2, quando você faz o equilíbrio, você percebe para a direita, ou seja, quando ele for andar para a direita, ele desalinha, né? Ele sai do menos 4 e fica mais negativo ainda, menos 14. E aí ele vai esse menos 14 até o S3. Analiso agora o cortante C3 à direita. À direita de quem, pessoal? À direita aqui da carga concentrada, que é a própria reação de apoio. Então, eu vinha à esquerda com a resultante de menos 14,67, só que agora eu tenho um carregamento concentrado de 22,67 kN, que é igual a 8 kN. Repara que o cortante agora... Vocês perceberam que ficou mais... Ele fez de uma forma muito mais simples e mais rápida. Ele não ficou usando mais os quadradinhos e ensinando a questão do para cima e para baixo. Olha o que ele fez. Presta atenção. Ele pegou aqui, ó. Esse não está para cima, 15,33. Então tá, 15,33. Aí ele vem. Quando ele chega aqui, tá? Ele vai sofrer, vai acontecer o quê? Ele vai diminuir 20 e vai diminuir aqui, ó, vai diminuir 20. Quando ele chega aqui, pá, diminuiu 20. Quer dizer, de 15,33 para 20 diminuiu 20. Aí que dá 4,67. Quando ele passa um pentelésimo para o outro lado, ou seja, dá continuidade à viga, e aí eu vou ter que incluir o 10, note que ele ficou mais negativo ainda. Então, ele vem 15,33, aí bateu em 4 pontos, antes, né, de chegar na S2, 4 pontos. Aí, quando ele inclui o 10, quando ele vai parar para a direita, ele inclui o 10, aí ficou mais negativo. Quando ele fica negativo, não tem nada entre o S2 e o S3. Logo, esse valor negativo vai se repetir até chegar no S3. Quando chega no S3, quando vai pular, né, um pentelésimo para o ladinho e incluir o S3, esse S3 ele tinha menos 14,67, mas lá na seção S3, ele empurra para cima 22,67, ou seja, a diferença desses dois dá 8. Aí ele desce 8, até 8, valor 8, né, indicado aqui, e para cima. Aí ele vem 8 para cima, 8 para cima, 8 para cima. Quando ele chega aqui, o que acontece? Ele tem no S4 à esquerda, 8 para baixo, empurrando, zerando a equação. E aí ele não precisou fazer os quadradinhos, ele apenas foi somando. E pela esquerda, isso, eu tenho isso, isso e isso. Pela direita, lembrando que quando eu falo pela esquerda e pela direita no mesmo ponto, o máximo vai acontecer daquele ponto aumentar, daquele ponto deslocar, tá? Então, assim, você continua no ponto, só que alguma coisa acontece ali. Se você permanece, continua, se permanece, desloca para baixo, desloca para cima, alguma coisa vai acontecer, tanto pela direita quanto pela esquerda, naquele mesmo ponto. Tá? É basicamente isso. Ele veio 15,33 positivo, antes de chegar no S2, quer dizer, S2 à esquerda, ele vai incorporar o 15,33 positivo menos 20, vai ficar 4 e bolinha. Quando eu pulo para o próximo lado, ainda no S2, para a direita, opa, acrescentei o 10. Mais 10 era negativo. Então, no mesmo ponto, mais negativo. Está falhando muito. Oi? A minha conexão está falhando para vocês? Falhando. Eu acho que é a minha aqui que está picotando agora. Mais alguém está picotando? Porque a minha está... Sim, está travando, está travando. A minha está... A minha tá também, tá picotando. A minha tá travando também, pô. Então, o problema é você assistir esse vídeo depois, porque tá brincadeira. é... A minha tá muito ruim. Não, eu acho que também a minha tá ruim, sim, porque a minha apareceu já umas 2 vezes assim, conexão lenta, alguma coisa assim. Eu vou deixar, então... Tá ruim, professor, tá ruim. Tá. Então, eu vou deixar rodando esse pedacinho e eu vou falar o máximo que der, tá? Vou comentar. Na pior das hipóteses,
vocês vão ter o vídeo já com a gravação, e aí assiste pela gravação, tá? Passou a ser positivo. E na seção S4? Seção S4, né, exatamente à esquerda da seção S4, né, importante, ele vai ser igual a 8 kN também. Por que ele vai ser igual a 8 kN? Por que ele vai ser igual a 8 kN? Repara que o trecho também é descarregado, a minha resultante é direita. A direita de S2 e S3 é de 8 kN, como eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento, ele vem para 8 kN e baixa aqui, fechando o diagrama, certo? Vamos agora ao traçado do diagrama de esforço cortante. Vamos colocar as ordenadas e depois plotar o gráfico, tá? Eu tenho aqui em S1, eu tenho aqui um cortante de 15,33. 15,33. Em S2, à direita, eu tenho um cortante que equivale a menos 4,67. Não é verdade? Menos 4,67. Menos 4,67. Só que à direita, eu tenho aqui um cortante que vale menos 14,67 kN. Aqui eu tenho à esquerda o mesmo valor. Em S3 eu tenho o mesmo valor. Mas à direita eu tenho um cortante que vale 8. E ele chega em 8 até esse ponto. Perfeito? Vamos agora plotar, né? Ligar esses pontos. Então, eu tenho carga distribuída, meu cortante vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta até aqui. Ligo aqui até a esquerda. Só que aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Uma descontinuidade. Ele vem aqui em 14,67. Vamos aqui para 14,67. Tenho aqui o cortante. Esse trecho é descarregado. E eu observo que aqui eu tenho o mesmo valor, portanto, eu tenho aqui uma constante, 14,67 à esquerda. Tá? 14,67 à esquerda. Só que aqui o cortante à direita, ele vai para 8 kN. Daqui para cá ele é constante também. Ele é constante. Vamos fazer aqui a retazinha constante. Aqui eu tenho 8 kN para baixo, eu fecho aqui o diagrama. Tá? Lembrando que aqui é uma... Vou só adiantar um pouquinho para... Ele vai colocar positivo, negativo, positivo. Então vamos a cada uma delas. Agora vamos no momento e a gente fecha. Momento fletor na seção 1. Momento fletor na seção 1. Eu tenho apenas a carga concentrada, né, a reação de apoio VA, aplicada sobre esse apoio. Portanto, esse momento aqui é nulo, né, momento zero. Momento na seção S2. Momento fletor na seção S2. Quanto vale? Eu tenho 15,33, estou aqui, fixei aqui a seção S2, tenho que calcular o momento resultante. O momento resultante vai ser igual ao próprio momento fletor. Tem um momento de 15,33, tracionando as fibras inferiores. Então, tenho 15,33 vezes 4. Aí aqui eu tenho uma força de 20, olha, que está fazendo esse movimento. Ele isoladamente está fazendo esse movimento, ou seja, tracionando as fibras, produzindo essa deformação, deformando as fibras superiores, tracionando as fibras superiores. Então, eu tenho menos 20 vezes 2, que é justamente essa distância dessa resultante até a seção S2, e só tenho essas duas forças. Portanto, aqui eu tenho um momento positivo de 21,32 kN vezes metro. Tá? Não muda muita coisa. Tu vê que é exatamente igual ao que a gente aprendeu na outra sessão. Daqui para frente agora, da seção 2 à direita em diante, tá? Da seção 3, perdão, seção 3 e seção 4, né? Ele não tem direita à esquerda, né? Ele só tem o somatório dos momentos
e a contribuição do momento anterior para o momento que vai chegar, tá? E aí ele vai fazer isso até chegar no S4 e logo em seguida fazer o desenho. Vamos para a seção S3. Momento fletor na seção S3. Vale quanto? Eu tenho 15,33, só que o braço de alavanca agora aumentou, não é? Agora são 6 metros até S3. Menos 20 vezes 4. O que mais? Eu tenho agora a força de 10 que entra no cálculo. Menos 10 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a menos 8 quilonewtons metro. Tá? Observe que aqui eu já posso fazer um batimento. Se eu entrar pela direita, eu tenho a força de 8 quilonewtons tracionando as fibras superiores pela direita. Não é isso? 8 vezes 1 dá menos 8, exatamente aqui nesse trecho. Portanto, eu já sei que esse valor está correto. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer da esquerda para a direita. Momento fletor em S4, da esquerda para a direita, eu tenho 15,33. 15,33 agora vezes 7, que agora são 7 metros que ele está até o ponto que a gente está olhando. 20 vezes 5, menos 10 Vezes 3, 3 metros. As fibras superiores. E tenho essa força de 22, que em relação a S4 traciona as fibras inferiores. Então, positivo mais 22,67 vezes o braço de alavanca, que é 1. Isso aqui vai ser igual a 0. Momento fletor na seção S4, ele vale 0. Ele nem parou para fazer conta. Que é o Acabou. mesmo 0. momento que eu encontraria entrando pela direita. Pela direita aqui eu não tenho carga no momento aplicada, só tenho a carga concentrada. A distância é infinitesimal até a seção analisada, portanto é nulo o momento fletor nessa seção. Certo? Uma vez que nós encontramos as ordenadas... Agora ele vai desenhar o gráfico. Então, o momento fletor na seção S1 é 0. Na seção S2 é 21,32. Para baixo. Assim. 21,32. 21,32. Aí, ó, o colega tinha dito, professor, quando a carga é 0, né, a carga cortante, a cortante é 0, o momento fletor é máximo. Sim, o momento fletor é máximo nesse ponto, ó. Que aí você pode depois calcular e achar o momento fletor, que é QL ao quadrado sobre 8. Tá? Que é a carga vezes o comprimento, tá? Do braço de alavanca ao quadrado dividido por 8. Aí você vai ver que vai dar um valor, e esse valor é superior a 21,32. Tá? Só para vocês entenderem. Ou seja, quando a carga é 0, quando a cortante é 0, passa pelo eixo, tá? O momento fletor naquele ponto é máximo. Momento fletor na seção S3 é menos 8. Tá? Vamos marcar aqui, então. Menos 8. E o momento fletor na seção S4 é 0. O que é que eu sei, gente? Que entre a seção S1 e S2 eu tenho uma carga uniformemente distribuída. Portanto, trata-se aqui de uma função do segundo grau que descreve esse tipo. Eu vou tratar. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Tá. Vou traçar o diagrama do lado em que as fibras são tracionadas, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui uma parábola, né? Não ficou uma parábola assim muito bonita, não. Mas, enfim, aqui é uma parábola do segundo grau, né? Aqui é uma parábola do segundo grau. Muito bem. O trecho descarregado entre S2 e S3 é descrito por uma função linear, portanto, uma reta. Reta.
O trecho entre S3 e S4 Também é uma vai função ser linear. um. Reta. Aqui eu tenho Positivo. o momento fletor positivo, porque aqui é o lado que está sendo tracionado. Aqui também é positivo. Positivo. Aí é mas negativo. a partir desse ponto, o momento se inverte. Ele passa a ser Negativo. negativo. Perfeito? Então, esse aqui é o gráfico, né, o DMF, o gráfico de momento fletor, o diagrama de momento fletor, e aqui o diagrama de esforço cortante. Muito bem, realizados esses cálculos, eu vou a seguir mostrar... Outra coisa, aqui ele não vai explicar para vocês, eu acho. Mas você, se por acaso for solicitado para você achar o valor dessa distância aqui, ó, desse ponto onde ocorre a inversão, tá, da cortante, o que você vai fazer? Triângulo, né? Triângulo. Você vai pegar esse aqui, ó, esse lado, tá? Está para esse comprimento aqui, tá bom? Assim como esse outro lado está para esse outro comprimento. Você pode usar um sistema de triângulos aqui, se você quiser. Ou você pode usar ângulo, enfim. Aí a brincadeira vai ficar com você. Depois eu vou explicar isso com forma mais simples e rápida, para a gente entender melhor, tá? Esses diagramas traçados em escala. Até a próxima. Nossa, rápido, em escala. Pum, até a próxima. Aqui, ó, onde ocorre o cruzamento, tá vendo? Ó? Vale 23,51. Tá? É o ponto maior ponto no momento fletor. Aqui eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu acho... O diagrama de esforço cortante no momento fletor... Eu acho que aqui ele usou full prof. Bonitinhos, a gente pode fazer uma análise acerca desse traçado. Então, eu tenho aqui uma carga uniformemente distribuída entre o trecho correspondente entre a seção S1 e S2. Observem que o diagrama de esforço cortante é uma reta inclinada. O diagrama de momento fletor, uma parábola do segundo grau. Observem ainda que o traçado do diagrama do esforço cortante, ele corta aqui o eixo. Portanto, ele tem um ponto, né, uma abscissa, onde o cortante é nulo. Onde eu consigo identificar essa abscissa também corresponde a um ponto onde o momento fletor é máximo. É máximo. Isso porque a derivada do momento em relação a x, ele me dá a equação do cortante. Portanto, o cortante ele me dá a inclinação do momento fletor. Se o cortante é zero, significa que a inclinação naquele ponto é zero, portanto, é um ponto de máximo da função do momento fletor. Tá? Então, sempre que nós identificarmos um ponto onde o cortante é nulo, nesse ponto, nessa abscissa, eu tenho um momento fletor máximo. Onde eu tenho carga concentrada, ele reflete no gráfico do esforço cortante numa descontinuidade. A descontinuidade, essa palavra que eu estava procurando. Uma carga de 10. Então, eu tenho aqui um cortante à esquerda de S2, o valor de 4,67, tem uma carga concentrada de 10, à direita ele passa para menos 14,67, portanto, no desenho, ele aparece como uma descontinuidade. Observem que entre o trecho S2 e S3 eu não tenho carregamento, portanto, o diagrama de esforço cortante é uma constante, assim como... Rapidinho, vou pular aqui. Aqui ele está calculando as áreas para mostrar o somatório das áreas vai dar zero, tal, que aí você consegue identificar os pontos de máximos e mínimos aqui na figura. Aí, se você calcular a área desse triângulo aqui e a área desse triângulo, tá? Aí você consegue encontrar o valor dessa base, enfim. Tem umas coisinhas aí que você consegue brincar e encontrar alguns detalhes aí. Tá? Acho que para hoje está bom, porque a conexão está uma bosta, né? E aí, se eu for tentar explicar outras coisas aqui ou acrescentar outras informações, eu não vou conseguir fazer isso com qualidade. E eu também estou devendo vários e vários minutos aí das aulas anteriores que a gente terminou bem tarde e ainda tem a questão da compensação de intervalo, tá bom? Eu acho que podemos voltar aqui. Sextou, professor. Sextou. Sextou? Sextou, gente? Valeu, professor. Valeu, obrigado. Semana que vem é Semana Santa, então boa Semana Santa aí para quem é católico, cristão.
tá? E aí a gente vai se falar na próxima semana, já começamos os potes retangulares. Um beijo e um queijo. Mas eu gosto do peixe de chocolate. Isso aí, um peixe de chocolate, por favor. Valeu, professor. Valeu, tchau. Valeu, professor. Boa noite, hein, gente? A aula vai estar gravada, né, professor, lá no